Bom dia, amigos. Nosso FAQ 152. Meio resfriado aqui, mas vamos embora. Tivemos algumas mensagens hoje enviadas. Algumas foram colocadas, foi mensagem, mas perguntas também, claro, mas comentários deixados no FAQ, tanto 152 como outro deixado no 150, no 151 e no 150. E também tivemos a mensagem enviada pelo Facebook, pelo Márcio. Nós vamos ler já já. Ele mandou até uma mensagem por FAQ, mas a gente não tirou ainda. Foi a Rosane Vieira. Ela pergunta há 13 horas isso, né? Algumas perguntas às vezes a gente vai trazer dos comentários, outras do FAQ, para ficar participativo, recente mesmo, e trazer ângulos, as pessoas comentem nos posts. Até que é bom que as pessoas conseguem observar os questionamentos, as dúvidas, compartilhar, às vezes respondem, eu próprio de vez em quando respondo. Então é legal, a gente compartilha, né? Ela fala, e as formas de pensamento? E pensamento que chegam da gente do nada, carregado de emoções, podem ser de fora? Mas se a gente capta, e por que estamos na sintonia, certo? Não. É assim. Isso é muito interessante. Isso. Sintonia tem a ver com pensamento, perfeito. Mas não é o pensamento. O pensamento forma a sintonia porque ele gera energia. Peraí que eu vou falar direitinho disso para não ficar complicado. Mas você não tem como correr do pensamento, Rosane, viu? É assim. Quando você está com a média de bons pensamentos, quer dizer, irradiando, você fica com a energia legal. E o que caracteriza a sintonia? Pensamento e energia, que aí mexe em emoção e todo o resto, né? Legal. Mas por que você não tem como correr do pensamento? Porque o pensamento, ele faz parte de um tipo, digamos, ele chega a gente como energia, mas é uma energia muito sutil. Explico. Eu falei isso já algumas vezes sobre um áudio que eu falei sobre assédio, porque que não dá para correr. A única forma de você ter defesa é essa que eu vou falar. É a básica, né? Você tá calma, equilibrada, relativamente bem. Aí, pensando direito. Digamos que você esteja até numa dimensão superior. Olha só. Alguém na Terra encarnado pensa em você. Poxa, você nem tá assim, você não é um santa nem nada, não é uma santa, mas é um parente seu que ainda está encarnado, pensa, Rosane, me ajude, estou sofrendo. Esse pensamento chega até você na mesma hora. Você está em outra sintonia, energeticamente e em pensamento. Mas você não consegue correr desse pensamento. Um exemplo. Outro exemplo. Você está aqui agora bem tranquila, como pode estar agora. Chega um espírito que sabendo... ou não, por exemplo, digamos, você não fuma, ele chega, impõe a ideia do fumo em você, você até pensa no cigarro, porque é uma sugestão que lhe foi dada. Só que você não alimenta esse pensamento, porque você não tem em você as raízes que fazem com que isso se torne ração. Porque você não tem a vontade, você não tem, não instiga a fumar. Por exemplo, se fosse uma pessoa que gostasse de beber e não estivesse bebendo no momento, ela não teria como correr da sugestão para beber, ninguém corre disso. Porém, a forma como ela vai dar acesso a essa sugestão é que faz com que essa ligação fluídica comece a acontecer. Eu estou lá calmo, eu gosto de beber, um exemplo. Aí o cara, poxa, me bota não só o pensamento da bebida como um gosto, como aquela coisinha tal, você provando, né, um whiskyzinho com gelo, uma cachaçinha com limão, tal, você com mel, você começa a lembrar, ele bota tudo isso, por quê? Porque sabe que você aceitou a primeira sugestão, aí você pensou nela, mesmo que o primeiro pensamento não seja captado, você começou a irradiar isso. Então ele joga a sugestão para você. Aí você começa a entrar, porque você aceitou a sugestão, você tem ela em você. Aí aos poucos vai se formando uma ligação.
os fiozinhos vão sendo conectados. Até que você começa a aceitar a sugestão, desce um pouquinho o padrão energético para ficar com as ideias relativamente parecidas e com isso você cai. Você vai caindo até que você entra na sintonia fluídica, que é a parte energética, a parte, digamos, palpável, né? E aí você cai na armadilha. É assim que funciona. Outra, se eu me imagino que estou dentro de uma bolha de luz, eu realmente estou, te pergunto isso porque a amiga médium ostensiva me disse que se ela imaginasse, ela se via dentro dessa bolha. Sim, a bolha é legal, só que é aquela velha história. Nós temos alguns tipos de assédios que eles são tão parecidos com aquilo que nós somos, que você não cabe. Você pode estar fazendo uma bolha que não vai servir de nada. O cara entra. Porque o aspecto não é um processo psicológico. Eu sou um X-Men, eu estou aqui agora com a bolha. Não é isso que funciona. O que funciona é de verdade o equilíbrio interno e a não aceitação das sugestões de nervosismo, de desequilíbrio, de qualquer tipo de origem de pensamento que não seja agradável, útil, né? Isso faz com que você fique fora das sintonias dos acontecimentos externos. Ela também fala mais sobre o que ocorreu contigo na hora que você estava relaxando, das imagens que vinham chegando, tal. É porque é o seguinte, ontem eu contei no FAQ 151 que eu fui deitar e eu não consegui dormir de sábado para domingo direito, pelo menos no começo do sono, porque os pensamentos do novo curso não paravam de chegar. É que os caras pegam você nessa hora, por saberem exatamente que nessa hora você está tranquilo, não está lendo, não está no computador, está com a mente tranquila, está com as energias mais, digamos, está trabalhando na energia que eu trabalho, sempre cuido de energia de frontal e é mais fácil você captar as informações. Então, os mentores utilizam tanto os momentos antes de acordar como os antes de dormir para passar instruções, ideias, né? E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu, porque eu vinha pensando, mas não com aquela intensidade. E no momento de deitar, eu estava sintonizado com o projeto, é o mesmo padrão. Os caras chegam e começam a jogar energia, pensamentos, ideias, você começa... Aquilo eram coisas boas, sabe? Mas que não paravam, voavam na mente. Eram ideias, é como se fossem cenários inteiros prontos. O que falar, como fazer, como abordar, as dificuldades a serem enfrentadas, mas como seria o certo, a forma de... Então, eu não sei nem como fazer aquilo que foi falado, pra você ter ideia. Eu vou precisar realmente, dando uma olhada, vai ter precisar de uma certa dedicação aí para poder fazer exatamente daquela forma, que é criando documentário, falando, explicando, mostrando o processo energético, falando, aparecendo de vez em quando no vídeo, mas mostrando bastante. No dia a dia, nos FAQs não dá, porque o FAQ é uma coisa muito rápida, eu gravo, boto, não edito, nada. Mas ali vai ser um projeto bem feito, isso vai ser complicado, vai ser legal até. É isso. Bom, o Márcio manda o seguinte, ele disse que mora na Alemanha. Saulo, eu sou o Márcio, moro na Alemanha, eu não tenho página pessoal no Facebook, mas admito de vez em quando em esta linha aqui da banda. Por isso estou escrevendo via mensagem, não recado normal. É que eu vi uma matéria encaminhada para mim por um amigo que eu tinha que lhe mostrar, pois me fez lembrar alguns absurdos que as pessoas já escreveram na sua página e foram comentados com muito bom humor por você e pelos colegas. Ele manda um link do um pastor, que dizia que tinha o pênis abençoado. E tá lá um link lá no pbagora.com.br e tal. Ele mandou uma pergunta pro FAQ e tal. Disse que eu dei uma lida rapidinho na matéria, disse que ele tinha o dito cujo, né? Abençoado. Pense, não cabe abençoado, né? Deve ser de outro planeta ele, né? Uma criatura dessa que tem uma raiz de olha, velho. Não, minha mandioca, ela vem de outro planeta. Ela é abençoada por Deus e o que nascer de mim é de Jesus pra cima. Meu Deus. Não, nada contra. Às vezes o cara é especial mesmo, né? O cara tem... Olha, vamos embora. Não vou nem comentar isso, mano. Não... Senão você já viu, né? Não vai sair boa coisa daqui, cara.
Vamos lá. O Marco Bechir, ou Bekir. Ontem a gente colocou uma pergunta sobre bebida alcoólica e viagem astral, então ele complementou aqui. Esse assunto já foi abordado, tal, mas queria confirmação. Quando eu tomo bebidas alcoólicas, faço projeções astrais terríveis. Se bebo 2 ou 3 mais dias seguidos, piora. Quando estou lúcido, as viagens são mais difíceis de ocorrer. Entretanto, quando ocorrem, são boas, suaves e bem agradáveis. Olha que interessante isso aqui que o Marco escreve. Ele fala que quando ele está sem beber, é mais difícil sair do corpo, mas é melhor. Agora, quando ele bebe, ele consegue se lembrar, mas é pior. Por quê? Ele continua. Cheguei à conclusão de que a bebida tira o controle espiritual e deixa minha aura extremamente vulnerável. Gostaria de um comentário, muito grato. Marco, sem S. É lógico pelo seguinte fator. Você pensa comigo. Quando você... O que é mais fácil se lembrar do que é denso? Só que você consegue sair, por isso que eu saio do corpo muitas vezes mais para dimensões densas, até mesmo pelo fato dos amparos, né? E a rememoração é mais fácil do que quando eu vou para lugares mais sutis. Porque o cérebro do corpo físico, ele consegue captar melhor as dimensões densas. O problema é que a baixa sintonia faz com que você tenha experiências realmente terríveis. Quem sai do corpo, mesmo que não faça nada de errado, ou digamos assim, desequilibradamente errado, ele vai ter, eventualmente, projeções bem complexas, bem complicadas, em que vai ser jogado na cara dele todos os defeitos, todas as falhas que ele carrega. Isso não é fácil, isso envolve na gente, assim, você passar uns 2, 3 dias impressionado com algumas coisas que lhe foram faladas, mas também você tem experiências tão incríveis que você fica também uma semana maravilhado com certos tipos de presenças que você encontra, certos tipos de lugares que você vai, mas tão bonitas que você só se acalma, sorri, como se chegasse o mundo inteiro de uma forma totalmente, e é verdade, diferente. Porque isso aqui é uma dimensão só, cara. Quando você vê uma pessoa tão legal que você conhece do lado de lá, ou conhece, lembra de você com detalhes, apesar de você não lembrar, ele trata com aquela alegria, com aquela energia tão impressionante, uma alegria, uma visão lúcida, inteligente, você começa, rapaz, você não se importa mais porque alguém ficou nervoso, ou você até percebe, mas você não cai tão fácil nessas artimanhas assim, porque é muito bom. Então também tem, Marco, esse lado bom quando você está lúcido, mas não é normal, se você baixa a sintonia, não é só na bebida, mas em qualquer coisa, e sai do corpo, você não vê coisa boa. Agora, é diferente de você estar bem e ir por uma dimensão densa para fazer trabalho, com a consciência legal, próximo do mentor, ele está ali com você invisível, apesar de a maioria das vezes você não está vendo. Mas é porque você vai se sentir bem, tem um certo peso, mas ele te protege energeticamente dos ataques mais intensos, dos acessos maiores às suas energias, às suas emoções. Então você consegue ficar num equilíbrio muito legal e, mais do que isso, voltar ao corpo se sentindo extremamente bem, porque depois que você retorna ao corpo depois de um amparo, você percebe a presença do mentor ali contigo ainda, te dando um passe, e você percebe, pô, bicho, você tem ao seu lado desculpe o termo, mas um puta de um amigo, uma pessoa formidável, andando com você em outras dimensões, utilizando a sua presença, mesmo que simples, mesmo que não tão grande, que não é mesmo, mas é legal a sensação de utilidade não só lá fora, aqui também. O aspecto de você estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, de estar sendo bem acompanhado, de imaginar que, por exemplo, enquanto eu faço um FAQ, mesmo que com todos os defeitos característicos e inerentes que fazem parte da gente, de mim, você está aqui acompanhado agora, de você estar sendo intuído, um cara legal, ou uma mulher, ou pessoas boas, mais de umas vezes, ou alguém que eu estou lendo e-mail aqui que vem para ajudar na intuição. Então isso é uma coisa que te alegra. Eu não sei, eu não vejo, eu sinto, mas não estou vendo nada aqui agora, mas eu sei que está. Então essa sensação
apesar de parecer uma muleta psicológica, não, me dei super bem andando sozinho, independente dos mentores. Eu não tenho nenhuma muleta de toda hora ficar chamando o mentor, mas eu sei que eles ajudam, sabe? Faz parte, é um acompanhamento natural de quem faz qualquer projeto, de quem traz. Então, você pensar, beber vale a pena, rapaz, você baixa a sintonia com esses caras. Só aí, independente do que você se conecta com coisas mais densas, provavelmente espíritos e dimensões, o não beber te conecta mais, deixa mais próximo de pessoas bacanas. Vale a pena, bicho. Não é a bebida que faz mal, é a sintonia que ela te leva por causa de várias consciências que faziam esse tipo de coisa. O desequilíbrio de qualquer origem, principalmente o que causa vício e desarmonia nas pessoas, ele não é bom por esse motivo, né? Bom, eu vou trazer uma pergunta aqui agora que eu coloquei no Facebook. Eu não vou nem falar muito, eu vou fazer as questões, comentar um pouquinho, vamos embora, porque não dá tempo, ainda estou com 16 minutos de fato. Ontem tivemos algumas discussões sobre a natureza do homem enquanto a homossexualidade. Eu, inclusive, estou vestido de rosa, disse que vinha hoje de rosa, sem besteiras, bobagem, cor, azul, rosa. Não quer dizer nada, né? Não mexe em masculinidade, não mexe em feminilidade, inclusive isso é culturalmente imbecilidade, com todo respeito ao seu jeito de olhar, mas é uma bobagem sem tamanho, é uma forma impulsional, inconsciente que nós usamos na sociedade de definirmos o que é ou não socialmente aceitável. Sabe? Não, você, já como você não gosta de homem, não gosta de mulher, você, na minha visão, nós estamos vivendo ainda uma época assim. Por que isso acontece? O anormal, as brincadeirinhas, de vez em quando até eu brinco e tal, mas sempre tentando quebrar tabus, tal, né? É diferente, não busco por esse lado, inclusive. Vamos lá, vou ler aqui. Se teu filho começasse a brincar de boneca, a ter jeitos femininos e brincadeiras ditas culturalmente femininas, ou a sua filha com ligações socialmente dadas como masculinas, o que você faria? Qual seria a sua reação? Tem algum culpado? De quem é a culpa? Seria algum trauma? Será considerado um desvio de caráter ou uma anormalidade, uma escolha? Acha que talvez seja alguma ligação espiritual, algum aspecto que vem de outra origem? Falha dos pais ou de quem criou? Algum trauma, algum conflito? Alguma orientação que não foi dada? Porque a escolha sexual, ou digamos, o jeito da pessoa, não é uma escolha, né? Mas o jeito influencia tanto na forma como a sociedade. O que é sociedade? Eu e você. Você é sociedade, eu sou também. Retribui o seu respeito. Nós somos desrespeitosos. Nós somos absolutamente malvados. Nós somos preconceituosos. Nós somos ignorantes. Eu não me excluo, não. Extremamente cabeçudos. Eu e você. Eu não. Você também. Nós enxergamos ainda como anormalidade. Como chama... É porque realmente não é comum. Não é comum pelo aspecto de que a compreensão cultural, escolar, familiar e religiosa é dada de que isso e acabou. Né? E até anatomicamente é assim que nós enxergamos que se acontece, e no aspecto natural é assim que também nós entendemos que possa se existir um relacionamento saudável a ponto de ter filhos, tal e tal. Mas a gente vem falar que não é do sexo, é do sentimento. O sexo é besteira. O sexo é o instinto que nos empurra para a procriação. E o amor das criaturas, a ligação, sabe? O jeito característico. Muita gente, inclusive homossexuais e pessoas que têm essas ligações, tem travas e preconceitos sobre os outros, sobre si mesmo e sobre os outros. As pessoas precisam passar por dificuldade para aceitar aquilo que elas são e compreender o que elas são, mas mesmo assim não compreendem os outros. Eu vejo comentários de pessoas ditas
que deveriam ter uma cabeça boa, porque são pessoas que são consideradas socialmente excluídas, porque uma pessoa que escolhe a homossexualidade, ela tem problema com emprego, ela tem problema social, ela tem problema familiar, as pessoas olham para ela diferente, e se ela for realmente afeminada, masculinizada, ou se ela for transexual, um transgênero, ela vai ser ainda mais escanteada, vai ser trabalhar em empregos chamados de esquina, ou vai ser artista, ou vai ser cabeleireiro, ou vai ser modelo, não vai ser empregos ditos que não tem, ninguém vai ser em um escritório ou coisa para, ou vai ser vendedora de loja, quando tem alguma pessoa de loja com a cabeça boa. O fato é que essas mesmas pessoas têm preconceitos com os outros. Eu vejo comentários do tipo, eu tenho nojo, eu não gosto do ser humano. Olha, realmente, o ser humano, eu e você, somos em vários aspectos complicados, preconceituosos, ignorantes, limitados, meio que até bestiais, pela simples forma infantil de enxergar as coisas. Incluindo, você só consegue compreender que os outros não lhe respeitam porque você não é respeitado nesse aspecto. Mas será que você respeita os outros e os aspectos gerais? É muito fácil cobrar aquilo que a gente precisa. Eu digo porque não é só o preconceito, ele não mora só nas pessoas que... tudo que você não está inserido e não compreende, nós, de certa forma, criamos preconceito, limitação. O que seria errado? Uma criança que vem de uma forma diferente desde a infância, por que ela vem assim? Sabe? O acompanhamento psicológico e a compreensão da cabeça de um pai ainda é muito falho, de uns pais ainda são muito falhos. São limitados, são incoerentes ainda. Não há uma preparação social, há ainda um tabu, um erro, uma falha, uma forma ruim de enxergar, um desvio de caráter, sabe? Um processo, uma visão errada, errônea sobre as coisas. Eu acho que a gente tem que fazer distinção, mas uma distinção sadia ainda assim, mas somente em cima da ética e da moral. Isso é que nós devemos fazer. Eu não acho, como acontece, que o desvio, como as pessoas chamam, infelizmente, eu não acho que seja desvio. Não acho que seja escolha, eu acho que é uma coisa inerente. Pode até existir alguns aspectos, não tem como negar, um pai que não criou direito, uma mãe que criou uma não presença de determinada visão, de uma forma cultural, sei lá, pode existir. Mas independente disso, eu acho que nós socialmente devemos cuidar de verdade da índole das pessoas. Se você hoje resolve ou tem guardado em você isso, mesmo assumido, porque assumir significa carregar o peso da sociedade, da família maldosa, a maioria das vezes, em geral, de você ser o que é, independente do que os outros vão pensar. Isso significa assumir, não é fácil, tá? Eu acho que se você faz isso, siga ética e moral, siga uma índole. Não é só a pessoa que faz, mas qualquer uma. É isso que é a distinção. É isso que nós devemos fazer de verdade. Se aquela pessoa tem ou não esse tipo de... essa presença, essa magia nela própria. Eu não acho que qualquer pessoa de qualquer origem, essa é a diferença que eu vejo. Qual é a sua forma de ser? O que de verdade lhe caracteriza como pessoa, como interior? É isso que nós temos que olhar. Porque sexualidade é quase para mim um absurdo, chega a dar vontade de rir, de tão bobo que é a busca por isso. Eu falo porque a gente vê que o sofrimento acaba ficando estampado e muitas pessoas não sabem o dia de amanhã em relação aos seus filhos, as dificuldades que vão enfrentar, e outra coisa, só sabe quem passa. Viu? Só sabe quem passa. E quando passar, meu amigo, você vai aprender que o preconceito nada mais é do que uma visão arrogante e limitada sobre uma coisa que nós não conhecemos. Né? Eu acho que é simples, é muito simples. Nós deveríamos ter uma sociedade liberta, e que nós enxergássemos esse aspecto. A pessoa educada, a pessoa equilibrada, a pessoa busca, tem índole, onde passa só deixa o seu melhor,
É isso que nós temos que olhar. O resto, se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, se... E aí? Um dia vai ser todo mundo espírito, e como espírito você pode adotar a forma que você quiser, até porque a sexualidade lá não faz a menor diferença, não nasce espíritozinho mais, não é diferença homem com mulher com mulher, acho que a forma é nada mais do que uma forma, e como se controla essa forma que faz o diferencial. Pena que ainda vamos viver por muito tempo, talvez uma pena para muitos, mas uma oportunidade de aprendizado para outros tantos, num local, no planeta com tanta consciência limitada. Mas esse é o nosso umbralzinho fofo que vivemos aqui. E outra coisa, saiba onde você está. Infelizmente, você está numa zona inferior. Inferior energeticamente, inferior consciencialmente. Se você faz X, você infelizmente recebe Y. As pessoas não são felizes e não deixam ser felizes. Não é por propósito, é inconsciente. É fato isso. Vamos embora. Rodrigo Maia, combine, poste, escreva, coloque a sua opinião, participe, forme um novo paradigma, ajude no aspecto consciencial e energético do nosso planeta. Mexa-se, acho que vale a pena. Rodrigo Maia, lanchinho, deitei no meio da cama para fazer um EV. Até aí, tudo bem? Comecei a circular energia por um tempo, quando estava quase em estado vibracional, começou a arrepiar o lado esquerdo do corpo, quase fumegando, lá se foi toda a energia do meu EV. O que pode ter sido isso? Ó, o EV, Rodrigo, normalmente ele há uma certa proteção quando você faz o EV. Porém, se você tem algum espírito muito próximo de você, ele pode anular seu EV. Ele pode chegar do lado e tirar, se ele quiser, bagunçando o processo disso. Como você está muito próximo magneticamente dele por causa das ligações que podem existir, não estou dizendo que seja isso. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu tava fazendo EV e encostava sediador do lado, velho. E acabou. E depois eu saí do corpo, ficava com catalepsia. Foi um dia que aconteceu isso. Eu tava fazendo EV, comecei a sentir uma vibração muito forte. No meio do EV, participando do EV. Até que o EV parou, e aquele negócio parou e intensificou, digamos assim. Mas não era EV, mas era um domínio. Aí eu percebi, eu fiz uma prece, porque não estava conseguindo sozinho. Acontece, cara. Infelizmente, ninguém é santo aqui, né? Até Jesus foi pro deserto aí, atormentado pelo demônio aí por 40 dias, então, né? Um exemplo, né? Claro. Uma ligação. Aí eu deitei de lado, assim, de barriga, sei lá. Aí saí do corpo com catalepsia. Era uma mulher me transmitindo energias sexuais, sei lá. Cara, eu saí meio que assim, tentei sair da faixa, ela me agarrando assim, sabe? Aí me encostou na parede, ela me arrancou um beijo, velho. Um beijo. Que a língua dela, a boca era desse tamanho, mas não é uma desgraça, uma miséria. A boca assim, encostou em mim, a língua dela entrou na minha boca. E a língua dela era tipo uma espiral. Começou a puxar. Só, velho. Que a desgraça do beijo era gostosa, mesmo assim. A sensação emocional, energética, eu estava solteiro, inclusive, na época. Aquilo era bom, não vou mentir. Só que eu percebia perdendo energia e ainda era gostoso, mesmo assim. Desgrama de umbral gostoso que a gente gosta ainda do sexo. Sexo é pau, velho. Você não consegue correr dele. Né? Um mentor, um amigo espiritual, um índio, pegou essa criatura com uma força. Ele quase incorporou assim lá. Ele apareceu pra gente, é o que é raro. Vup, jogou longe assim com a mão. Me agarrou, botou na parede assim. E a mulher rindo lá, do lado de lá, de mim, né? Eu olhei pra ela, ainda tava lá me passando aqueles trejeitos assim sexual. Olhava pra mim assim e falava, venha gostosão. Aí eu falei, porra, seu mentor.
Meu beijo? Você tirou, mano? Né? Eu brinquei assim, claro, mas a bronca foi pau, eu já contei isso. Você tem que tomar jeito, falou assim comigo, né? Assédio, você está sendo sugado, ele falou assim pra mim. E voltei o corpo, ele me jogou assim, quase que voltando. Eu despertei assim, fiquei todo arrepiado na hora assim. Né? E eu meio que arrependido pela situação e com saudade do beijo. Não vou mentir, verdade. Então, existem casos que pode ter sido isso, né? Umas semanas atrás eu conversava em voz na minha cabeça, às vezes dizia para se matar, tenho pesquisado bastante sobre como lidar com casos de encosto, tenho melhorado minha oral, parei de beber, fico atento, assim. Fica ligado, fica esperto, velho, é foda. Acontece e fogo, e aí vai fazer o quê? Não se mate, né? Mas fica ligado, porque é muito forte o acesso a gente, né? Ah, não sei o quê, porque você tem que não sei o quê, que você tem... Cara, a teoria é fácil e linda, a prática é essa aí, ó. Tem que se cuidar, tem que ficar ligado, porque infelizmente pega. E é gostoso, porque os vícios são gostosos. Fazem parte da gente, não só os vícios, como não controlar uma raiva, não controlar um impulso, sei lá, um pensamento, um falar dos outros. Quase, bicho, eu vou lhe falar, de 0 a 100, 99% das vezes é gostoso ou é tão instigante, tão forte que a gente não controla. Esse 1% aí, ó, é suado, cara. Tem que batalhar. Vamos lá que eu tô correndo aqui, cara. Aí eu tô cheio de perguntas. Não vai dar. Deixa eu ver, deixa eu tirar essas duas aqui. Tem meia hora, eu vou parar hoje aqui. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Ana Maria, vai pro FAQ amanhã. Ana Maria sobre situação difíceis, outro do Sérgio Moura sobre ETs maus, do Sérgio Moura também sobre doação de órgãos, o Leandro Ferreira sobre avatares e do Mário sobre enteogênios, né, que é a união do vegetal e tal. Essas aqui são 3 páginas, eu separei muita questão hoje, eu demorei muito em algumas, né, mas às vezes é necessário e o FAQ fica interessante, para uns não tanto, para outros sim. Se não ficou legal, espera um pouco para amanhã. A gente sempre vai ter entendimento. Amanhã eu continuo, de tarde, se der hoje, eu gravo de novo. Não tem essa não. A gente vai gravando conforme. Eu nunca faço esse trabalho sem amor, sem dedicação. Eu só paro para gravar FAQ quando eu estou extremamente sem correria, onde eu posso. Agora eu estou mais sem faculdade, eu estou conseguindo fazer mais. Mas nunca acho que espiritualidade existe obrigação, existe. Mas antes da obrigação existe o amor. E como nós estamos, como você está? Para mim, espiritualidade se faz com amor e bem. Você fazer espiritualidade para os outros. Se você não está bem, você para, corrige alguma coisa ali, aí continua. Bem, eu digo assim, relativamente bem, que perfeitamente nunca vamos estar. Um bom dia para vocês. O pessoal fica tirando onda com o meu FOI. FOI porque eu estudei muitos anos numa faculdade de letras, né? Então, FOI, fui. É para você nunca mais esquecer. Tô brincando. Isso é uma forma tranquila que eu falo desde pequenininho. FOI, fui. Uma bestão. Desde moleque usa a mesma merda. Pessoal, fica com Deus aí. Minha camisa rosa aqui tá fazendo sucesso. Pessoal, veio chique hoje, essa hora. Vi um gato, né? O meu lado feminino hoje está aqui. Minhas outras vidas, em forma de homem com as mulheres internas. Por que não? Qual é o problema? Eu já falei, eu brinco sempre. Não se preocupem comigo. Se eu tiver que ser gay, ser transexual, na boa, cara. Não tenho dor de cabeça, não tenho preconceito. A cabeça limpa, consigo viver super bem com isso. O importante é ser feliz, sabe? O importante é ser... Difícil é ser feliz porque essa sociedade tão intensa em cima do povo aí, coitado desse povo. Mas é isso. É preciso que existam os heróis, os pioneiros de hoje para libertar esse planeta. Fiquem em paz, FOI, fui.